Até onde é bom para as crianças essa participação de internet o tempo inteiro? Celular na mão de todo mundo, os youtubers aí influenciando essas crianças, é bom realmente? Bom, nós convidamos a Dani Delfino mais uma vez para estar aqui junto com a gente, para a gente discutir um pouquinho sobre tudo isso. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Dani, é bom ou não é bom? Por que as pessoas se tornaram tão dependentes? As pessoas no geral, mas as crianças também nesse dia atual, não é? Olha, as crianças já nasceram numa era digital muito expandida, né? Os adolescentes pegaram, no mínimo, a ascensão dessa era digital. E para nós adultos, agora, né? Agora. Facilitou muito a vida de todo mundo. Então, assim, não tem como a gente não depender um pouquinho da internet, né? Desse mundo digital. Só que tudo tem que ser com uma dosagem certa, tem que ser com limite. Porque o excesso sempre faz mal. E assim, quando a gente pensa em excesso, o que seria o excesso? A gente tem uma dimensão do que é a mais do que o necessário? Com certeza. Assim, em relação às crianças, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que antes dos 2 anos de idade a criança não deveria ter nem acesso às telas digitais, né? De smartphones, de tablets. Antes de 2 anos? Não deveria ter por conta do estímulo visual, pode fazer mal para a visão, para o desenvolvimento da criança. Sim. Então, assim, aí nós já temos um parâmetro. Né? A partir disso, são pouquíssimas horas e dependendo muito do brilho da tela, e não só por essa questão de visual, mas porque assim, enquanto a criança está ali parada, jogando, fazendo alguma coisa, ela está deixando de brincar, está deixando de correr, está deixando de tentar engatinhar, de levantar, de interagir com os pais. Então sim, os prejuízos são muitos e a gente não percebe, porque dar um celular na mão de uma criança para ela ficar quietinha um pouquinho, para a gente fazer alguma coisinha, é bem mais fácil, na verdade. Eu sei que até porque muitas funciona. Mães fazem isso. Ela isso para quietinha um pouquinho, né? Ó, tem alguns desenhos aí que você coloca na televisão, no celular, as crianças ficam hipnotizadas, literalmente, não é? Com certeza. Isso facilita a vida para a mãe também, não tem jeito. Facilita. Às vezes a mãe precisa de um tempinho ali para fazer alguma coisa rapidinho. Ai, pega aqui o celular rapidinho, né? E esse rapidinho vai acontecendo de novo, vai mais um pouquinho, até que se perde o controle ou que a criança só para, só fica, se tiver ali naquela condição com o celular ou com uma tela. E agora, esses problemas, a gente tem esse problema com esse excesso, no sentido assim, de a criança não se concentrar para estudar, não se concentrar para fazer outras atividades. Isso também é um sinal, talvez, que é demais? Sim, é um dos sinais também, né? É um conjunto de fatores, um conjunto de variáveis ali que estão acerca desse assunto. Porque assim, quando a criança fica ali presa só àquele estímulo, né? Tá deixando de fazer outras coisas que são saudáveis. E na escola, por exemplo, é onde aparece esse sintoma, né? A criança começa a não ter atenção, não se interessa pelas atividades em grupos, atividades fora de educação física, ou não consegue se concentrar, porque aquilo não é interessante para ela. Né? O mundo real aqui não é interessante tanto quanto o mundo virtual, do joguinho, das interações que ela tem na internet. Então, é um dos problemas e que aparece também na escola. Eu vou te perguntar, como profissional da psicologia e como mãe, que daqui a uns dias o teu filho vai estar um pouquinho maior também, a questão assim das mães deixarem as crianças levarem o celular para a escola. Tem algumas escolas que já não deixam nem entrar dentro da sala de aula, ou tem que deixar na mochila fechado, bonitinho. Até onde é interessante isso ou não é interessante isso? Eu acho que é interessante, sim, não levar para a escola, porque na escola, qual que é o objetivo de estar lá? Né? É de estudar. De estudar. E as escolas já têm muitas tecnologias, né, para ajudar ali na questão da didática, telas interativas, enfim, né, TVs e outras coisas. Hoje já tem, né, todos esses atividades recursos que são feitas online e tudo. Então a escola já oferece isso. Se a criança leva o próprio celular, ela vai querer mostrar para o amiguinho o joguinho que ela sabe, alguma coisa assim, e vai acabar atrapalhando com certeza. Então a minha dica é que não leve, não deixe levar, porque vai atrapalhar na escola com certeza. Não só ela, mas os amigos também. Os amigos também. Sim. A partir de que idade? Tem uma idade?
Olha, vamos... Ou, por exemplo, vamos lá, dos 12 anos para frente, talvez? Vamos pensar, assim, que é difícil seguir um padrão, né? Nós temos também. ali alguns parâmetros do pessoal da pediatria, tudo, mas, assim, vamos pensar que cada família sabe como se configura e tudo com bastante diálogo, né? As coisas vão sendo melhor de conversar. Então, assim, perceba o seu filho, né? Eu acredito que o celular, o tablet, o acesso à internet, ele deve ser uma recompensa, um lazer rápido, né? Porque deve-se promover as interações pessoais. E não ser uma atividade principal. Não. Né? Não, tem que ser algo complementar. Vamos tratar como principal sair, eu, o pai e a mãe junto, ir no parque, brincar de bola, rolar na grama, fazer alguma coisa que promova o mundo real, promova os afetos. E eu acho interessante quando a Dani fala aqui, sair, jogar bola, a gente acha que a gente está falando de crianças um pouquinho mais velhas, mas não, a gente está falando de crianças pequenas mesmo. Se você entrega um tablet na mão delas, elas já sabem lidar muito mais que alguns adultos. Isso é uma coisa muito séria. E quais seriam as principais queixas, por exemplo, de professores, pais, nesse quesito? É falta de atenção mesmo dos alunos? Olha, na escola, a principal queixa é a falta de interesse pelas atividades. E em casa, com a família, o que os pais mais reclamam é dos problemas de interação interpessoal. Porque assim, a criança fica ali, vamos pensar isso a longo prazo, ela não aprende a interagir com o outro. O pai e a mãe tá falando, ela tá ali, ela não presta atenção, ela não sabe o que ela tá fazendo. Não sabe o que tá acontecendo, né? Ela tá no automático. As coisas estão acontecendo no automático, porque ela está vidrada ali no aparelho. Sim. Então, a principal reclamação dos pais é a falta de atenção, a falta de interesse, é dificuldade de interação. Fala com o filho não escuta, daí acha que é falta de atenção. Claro, a pessoa está prestando atenção em outra coisa, né? Aquilo está muito mais interessante. E isso prejudica muito. Se formos pensar isso a longo prazo, lá na frente, uma pessoa que vai ter dificuldade de relacionamento, de interação com os amigos, na faculdade, no trabalho. E olha de onde pode vir. E a gente às vezes não faz ideia de que uma coisa tão simples, né, eu dar o celular um pouquinho para o meu filho aqui pode causar um transtorno, uma dificuldade lá na frente tão grande. Também. E até porque, agora, a gente conversando, eu sempre, nas respostas, eu vou imaginando algumas situações também. Porque hoje a gente sabe que o Google está disponível para todo mundo. Então, se surgir uma dúvida, todo mundo corre no celular para pesquisar. Mas quando a gente tem isso nas crianças, eu quando estudava, a calculadora nem era permitida. Porque a gente tinha que fazer conta na cabeça mesmo, para lembrar, para conhecer, para saber o que é. E hoje com o celular, tudo é muito rápido, então as pessoas vão lá no Google, perguntam, tem uma dúvida, já responde, e não se tem a necessidade de buscar informação de uma maneira mais prática e correta também, né, Dani? Eu diria assim, de raciocinar. De raciocinar, né? Isso mesmo. A internet faz isso por nós. De certa forma, facilitou muito a nossa vida. Hoje nós viajamos o mundo em segundos. É isso mesmo. Eu posso conversar com alguém que está do outro lado do planeta. Então, assim, facilita, mas tudo tem que ser na medida. Porque a falta não é bom e o excesso também é prejudicial. Então tem que cuidar. Como prevenir? Tem uma forma de prevenir esses problemas que podem acontecer com as crianças? Com certeza. Primeiro, vamos entrar num consenso, eu, pai e mãe, pelo seguinte. O meu filho, ele vai seguir o meu conselho ou o meu exemplo? O meu exemplo. Então não adianta, não pode, não mexe no celular, não sei o quê. Eu na hora do almoço tô ali com o prato do lado e com o celular do outro. Não adianta. Né? Por exemplo, o meu filho, ele tem 10 meses, ele é um bebezinho. Se eu pego o celular junto dele, ele já sabe apertar o dedinho, já sabe que ali alguma coisa acontece se passar o dedinho. Sim. Então, assim, são os exemplos. Primeiro, então, vamos dar o bom exemplo para o nosso filho? Vamos. Então, a gente vai estabelecer limites, primeiro para mim, adulto, para os meus familiares, e depois eu vou começar a estipular essas regras para as crianças. Agora não pode, agora presta atenção, então, se acontecer tal coisa, você vai poder brincar depois, você vai poder jogar, você vai ter 1 hora, ensina no relógio, dependendo da idade. Quando o ponteiro estiver aqui e ali, você pode. A hora que chegar aqui, acabou o tempo, beleza? Faz um combinado e seja consistente nas regras. Isso é primordial para a educação da criança. Agora, vamos imaginar que essa criança
já venha com aquele estímulo que não é tão bom assim, que se tirar o celular ele já vai ficar desesperado. Tem solução para isso? Tem. Tem também, isso Tem. é bom. Procura o psicólogo para te ajudar. Porque assim, quando chega nesse ponto, que a hora que eu tiro o celular, abre um berreiro, se joga no chão e faz todo aquele escândalo, é porque alguma coisa já se perdeu no caminho. Né? Então, assim, alguma coisa já deu errado, o excesso já foi instalado, a criança já está condicionada àquilo, né? Então, assim, tem que tomar um cuidado. E daí, assim, daí vai para o psicólogo, o meu filho tem problema disso e disso, né? Terapia infantil. Só que na maioria dos casos, as orientações vão mais para os pais. Porque se eu tratar individualmente só a criança no consultório, ali comigo ela muda o comportamento. Mas a hora que chega em casa, o ambiente é o mesmo, as condições, os estímulos são os mesmos e daí não acontece nada. Aí acontece assim, vai para terapia, mas não muda nada. Aí o que acontece? Tem que trazer os pais, eles têm que se integrar, têm que querer, têm que participar e têm que aceitar a mudar hábitos também em favor do filho. E isso é uma das coisas que eu acho que entra nesse contexto também, porque a família é responsável. A gente está falando o tempo inteiro que os pais são os responsáveis, mas aí ao mesmo tempo a gente tem que pensar. São os pais que às vezes moram juntos, aí tem a irmã mais velha, o irmão mais velho, a tia, a avó e tudo mais. Então, todo esse grupo familiar também tem influência sobre essa criança e tem que entrar nos eixos também. Com certeza. Quer ver uma dificuldade? Filhos de pais separados. Aí chega numa casa da mãe, não pode. Chega na casa do pai, pode tudo, faz tudo. E daí assim, acaba estragando a educação, porque daí a mãe é chata, o pai é legal, ou vice-versa, né? Ou a avó, ou qualquer outra pessoa. Sim. E que deixa fazer tudo. Então, daí acaba dificultando a relação do filho com a pessoa que está impondo regras. E não que a pessoa é chata. A pessoa tem o simples e dificultoso papel de educar uma criança, um ser humano, um cidadão para viver em sociedade. Olha só. É isso. E viver em sociedade, eu acho que vai muito além de você se relacionar com as pessoas. Você tem que se relacionar, saber se relacionar com o meio ambiente, você conhecer as plantas, conhecer os animais, conhecer todo esse mundo, esse universo que é diferente. Por isso que eu acho bem bacana quando a gente está falando do mundo internetico agora. Mas quando as crianças vão para a rua, que infelizmente hoje não acontece tanto, mas vão para o parquinho, vão se sujar, vão na areia, vão plantar alguma coisa, uma árvore. Tem criança que hoje, eu sempre falo isso, tem criança que não conhece da onde vem a beterraba, da onde vem a batatinha. Isso é importante também para todo mundo, não é? Com certeza, essa educação no mundo real, até pelo seguinte, olha só, no jogo, na internet, nós estamos no controle o tempo todo, né? E daí chega ali na hora de brincar com meu amiguinho não faz aquilo que eu quero. Eu não estou com o controle na mão, literalmente, da situação. Aí começam os conflitos e isso é necessário para a criança aprender a lidar com frustrações, com opiniões diferentes da dela. E se ela não tem esse contato desde cedo, lá na frente, mais adolescente, vai ser bem pior, porque vai ser bem mais difícil. Então, assim, aos pais, eduque, né? Vai podando os galinhos ali para crescer uma árvore bonita. Né? Porque senão lá na frente, depois da árvore grande e florida, é mais difícil. Aí quando precisa podar, dói um pouquinho. E não se endireita mais. É difícil. Gente, Dani, obrigado mais uma vez por ter vindo.